Sobe ao palco o capitão do Tetra, Luizão. Bom regresso à BTV para falar do Benfica e, sobretudo, hoje para falar de Luizão. É sempre um prazer tê-lo connosco, porque está aqui em casa. Luizão, o que é que pode fazer hoje, depois de ter terminado a carreira, que não podia fazer quando era jogador de futebol? Boa tarde, Helder. Obrigado novamente, né? Para mim é um prazer estar aqui na BTV novamente, falando do Benfica, podendo falar um pouco de mim. Bom, acho que o que eu podia fazer é ter mais liberdade, né? Sair na rua com mais liberdade, poder até jantar até mais tarde, coisas que quando fazia, você sempre é cobrado por um resultado ou outro, ou uma performance ou outra. E agora tem mais liberdade nesse caso e é uma nova vida. Muitos jogadores, quando terminam a carreira, é um tema recorrente, e no Brasil fala-se muito abertamente sobre este tema, têm uma grande dificuldade, um grande vazio, muitas vezes, para lidar com o final de uma carreira, porque é uma carreira deliciosa, a de futebolista, muito intensa também, desgastante, mas há ali um corte, uma quebra. Para o Luizão, tem sido mais fácil do que estava à espera ou tem sido mais difícil do que esperava este final de carreira e o início de um novo ciclo na sua vida? Isso é verdade, né? Por isso que eu procurei conversar com aqueles jogadores que encerraram antes que eu, né? Muito na seleção brasileira, também se falava muito, eu conversava muito com os mais velhos e eu já tinha me programado para encerrar quando eu completasse 38 anos. Então, para mim foi uma coisa, eu não tive um vazio quando encerrei. Até porque eu tenho que explicar, e nunca falei disso, mas eu tenho que explicar um pouco o que aconteceu meses antes da minha decisão de parar de jogar, que foi um pouco... Aí sim eu senti um vazio, porque a última época antes de eu ter encerrado a carreira, depois do último jogo, eu fui informado pelo treinador que ele não contava comigo para a próxima época, né? Há 2 dias antes de ir de férias para o Brasil. Então, aí sim eu senti um pouco de vazio, né? Porque eu ia voltar, eu achava que ainda tinha... Achava não, eu tinha certeza que poderia ser útil em algum momento da época, né? A época é longa e eu acho que eu me preparando bem, eu poderia até não ser titular ou não ser convocado, mas poderia ajudar de alguma maneira. Então, essas últimas férias antes de eu encerrar minha carreira foram difíceis, né? De ter ouvido essa notícia e até que eu poderia ser o 5º ou 6º caso eu retornasse. Mas eu optei por retornar mesmo sabendo disso, porque as outras pessoas do clube confiavam em mim, até os meus colegas jogadores, né, confiavam naquilo que eu poderia ajudar. E quando eu retornei, coloquei algumas metas, né, que era poder entrar numa taça da Liga, poder ser convocado para estar na lista da Champions, né, ou talvez uma oportunidade de Taça de Portugal. E isso eu percebi que não ia acontecendo e acabei tomando a decisão em 2 dias. Mesmo depois de ter acabado a carreira de jogador, entre os benfiquistas continua a ser um ídolo. De resto, sugiro que possamos ver estas imagens recolhidas junto aqui ao Estádio da Luz. Luizão, aqui já tinha acabado a carreira, mas teve aqui uma recepção apoteótica muito entusiasmante junto ao Estádio da Luz. Eu creio que tem mais ou menos um ano este registro, terá sido quando o Benfica foi campeão. Mas mantém esta ligação com os benfiquistas? Sente todos os dias esse carinho dos adeptos do Benfica ou é uma relação mais complicada? Conte lá. Esse dia aí, eu lembro como se fosse ontem, cara. Isso foi o maior presente que eu acho que eu recebi desde que encerrei minha carreira. Foi um momento emocionante, estava vendo aqui também, são coisas que emocionam, porque foram 15 anos se doando pelo clube,
se doando por eles, né, com muita dificuldade, tentando dar alegria a todas essas pessoas, e agora eu tenho recebido imenso carinho dos benfiquistas e não só, mas toda vez que eu saio na rua eu recebo uma palavra de carinho, eu vejo tanto que os torcedores gostam de mim. Durante 20 anos, os seus fins de semana, nós estamos num sábado, foram preenchidos com jogos, viagens, estágios, com aquele stress da competição, com a azáfama do futebol, pontuação na tabela, enfim. Foi assim, enfim, durante 20 anos. E agora como é que são os seus fins de semana? Meus fins de semana são bem mais tranquilos, porque eu era um atleta, um jogador que eu já sou muito, né? A minha família sabe muito bem disso. Se o jogo era no sábado, eu na quinta-feira já começava a sofrer aquele estresse, a se concentrar, a pensar que não poderia falhar, que tinha que estar preparado, né, para o jogo, fazer tudo certinho antes de chegar o momento do jogo. Então, eram momentos muito estressantes aqui em casa e minha esposa entendia muito bem, minhas filhas. E agora já é diferente, né? Agora chega os finais de semana, dá aquele frio na barriga pelo jogo do Benfica, mas eu consigo estar mais tranquilo com a minha família sem estar com aquele estresse de quando tinha que ter uma performance de alto nível dentro do campo. Há muitos jogadores que, obviamente, qualquer jogador adora jogar futebol, mas também gostam de ver futebol na televisão. Mas também já temos casos de jogadores que adoram jogar, são extraordinários jogadores em campo, mas que dizem, eu não perco tempo a ver um jogo na televisão. E o que eu lhe quero perguntar é de que bloco é que, a que bloco é que pertence o Luizão, no fundo? Há aqueles que gostavam de jogar e que gostam de ver futebol na televisão, ou há aqueles que, ou faz parte daqueles que gostam de jogar futebol, mas não gostam de ver na televisão? Eu sou do segundo. Eu gosto de jogar futebol, mas não sou muito fã de assistir na televisão. Então, a única equipe que eu assisto o jogo completo é a do Benfica. De resto, eu não consigo ficar na frente da televisão assistindo o jogo, não. Mas porquê, Luizão? É porque eu acho que eu percebo a dinâmica que é quando estava dentro do campo, uma dinâmica mais rápida, né? Tudo mais acelerado. E quando a gente está assistindo o jogo, parece que é tudo muito calmo, parece que nada acontece. Então eu não tenho muita paciência de estar assistindo o jogo completo. Luizão, e qual era o seu clube de infância? Já se sabe que é do Benfica, isso é indiscutível. Ganhou este amor ao Benfica. Mas quando era miúdo, como dizem no Brasil, quando era garoto, qual era o seu clube? Eu tenho uma história interessante, né? Quando eu era molequinho, meus avós, por parte de mãe, eram todos descendentes de italianos e torciam para o Palmeiras, né? Então, eles colocaram aquilo na minha infância. E meu pai como ele é de Campinas, ele era pontepretano e corintiano, né? E eu sentia-me mais arrepiado quando via a torcida do Corinthians. E eu nunca fui tão fanático assim, mas quando comecei no Cruzeiro eu acabei errando um pênalti na Libertadores, com 18, 19 anos, contra o Palmeiras. E cheguei na minha cidade, todos estavam falando que eu errei porque era palmeirense. Então eu peguei um trauma de torcer para o Palmeiras e passei para torcer para o Corinthians. Hoje, quando olha para os jogos no Brasil, já me disse que não vê muitos, mas não sei se segue o Campeonato Brasileiro, que é o seu país de origem. Tem algum clube, apesar do que acabou de dizer do Corinthians, do Palmeiras, hoje tem algum clube pelo qual esteja a torcer? Eu torço pelo Cruzeiro. Acompanho o Cruzeiro. Infelizmente, está mal. Era um clube exemplo, né? Desde que, antes da minha vinda para o Benfica, por exemplo, o Cruzeiro já era muito mais organizado, estava muito à frente do que oferecia aos jogadores, centro de treinamento, era o segundo centro de treinamento estava construindo. Vinha sendo o exemplo, mas infelizmente por algumas corrupções, né, e as pessoas no comando pensar só neles mesmos, acabou tendo uma tragédia que foi pela primeira vez cair para a segunda divisão. Mas eu tenho um carinho imenso pelo Cruzeiro e acompanho sempre. Luizão, depois de ter pendurado as chuteiras, nunca mais voltou a jogar futebol, nem com os amigos? Aqui em Portugal nunca mais voltei a jogar. Agora, as únicas vezes que eu entrei para brincar um pouco e jogar foi lá onde a gente tem casa no Brasil, lá com os amigos, né? Tem um campo, tem um campinho de futebol e a gente costuma
fazer um churrasco, armar uma carne. Enquanto a carne não fica pronta, a gente joga um futebol para suar um pouco e depois até tomar uma cervejinha. Mas eu confesso que eu entro um pouco e fico mais focado naquilo que está acontecendo no churrasco. O churrasco, Luizão, o churrasco com a picanha com sal, sem manjericão, como o Jonas lhe apresentou um dia, não é? Portanto, isso é outra história. É outra história. Bem lembrado, bem lembrado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu olhava pro Arthur, a gente ficava rindo por dentro, não queria falar para ele, porque ele estava fazendo tudo tão bem, né, esforçado, mas em casa não tem picanha com manjericão, não. É sal grosso. É fazer o simples. Gosta de fazer o Luizão gosta de fazer o churrasco quando está de férias, quando está em casa? Eu gosto de participar. Eu tenho um tio, que é meu tio Berto, ele é meu padrinho até, e eu sou muito ligado a ele, né? E ele gosta de fazer isso pra gente. Então ele fica mais a churrasqueira, eu fico ali do lado, dando aquele apoio moral. Aqui em Portugal, às vezes até faço para minha esposa, para minhas filhas, né? Ou quem a gente está recebendo, mas é bem raro, eu prefiro comer. Luizão, vou-lhe mostrar aqui umas imagens muito interessantes. Creio que ainda estava em atividade como jogador. Vamos ver aqui outra arte do Luizão. Aqui está o capitão do Benfica com esta tacada impecável. Grande estilo, Luizão. Jogador de golfe. Onde é que nasceu esta paixão? Ainda vai praticando golfe? Mantém a atividade física? Conte lá. O golfe meio que surgiu por acaso, uns 3, 4 anos antes de eu encerrar a carreira, que foi uma coisa que me ajudou muito. Porque eu colocava muita pressão em cima de mim, né? A pressão da cobrança que é jogar no Benfica. E eu fui apresentado por um amigo para jogar um golfe e eu acabei gostando. E eu percebi que o golfe começou a aliviar esse estresse, né? Essa pressão que eu colocava em cima de mim e até melhorou aquilo que era minha performance nos treinos e nos jogos, né? Eu continuo ainda, melhorou do que isso, acredito eu, que esse vídeo aí é bem mais antigo, melhorou um pouco, mas eu continuo praticando, continuo fazendo atividade física toda manhã, meu dia começa só depois que eu tomo café, faço uma corrida, e eu acho que isso é importante para a nossa saúde, né? Não só física, mas também mental. E depois daí eu começo as minhas atividades. O Luizão gostou tanto do golfe que até levou o golfe para um jogo de futebol. Vale a pena ir até Londres, creio que é em 2013-14, e rever estas imagens magníficas, tiradas da bancada onde estavam os adeptos do Benfica. Luizão, este festejo ficou na memória até dos ingleses, não é? Aqui é a bancada da torcida do Benfica, mas os ingleses, ainda hoje, há publicações onde recordam este momento em que festejou. Isto foi em White Hart Lane, ou seja, o antigo estádio do Tottenham, um estádio mítico, hoje já joga com o Mourinho no outro estádio, quando o Benfica deslumbrou aqui nesta noite, mais uma vez. O Rubem Amorim deve ter até ficado bravo comigo, porque ele colocou a bola tão açucarada na minha cabeça, e eu acabei indo comemorar do outro lado, né? Só que era uma coisa que o Steve Vitória sempre conversava comigo, se caso eu fizesse um gol, comemorar desse jeito, né? E aquela foi uma oportunidade boa para mostrar esse carinho que eu comecei a criar pelo golfe. Luizão foi internacional brasileiro, jogador de seleção brasileira, nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, mas veio muito novo para Portugal e por cá continua. O que é que o faz continuar em Portugal? Por que é que escolheu viver em Portugal? Acho que a minha escolha, primeiro, foi pela ligação que eu criei com o Benfica, né, e com Portugal. Né? Eu nunca fui maltratado aqui nesse país, pelo contrário, eu sempre fui ajudado, sempre com carinho pelas pessoas, e eu optei continuar para manter essa ligação. E também eu sei que aqui em Portugal as minhas filhas têm acesso às oportunidades no futuro delas mais do que no Brasil, né? No Brasil, eu acho que a gente fica um pouco mais distante daquilo que é a oportunidade. Então, Portugal é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas. A gente sabe nessa situação que a gente está vivendo, Portugal tem sido exemplo para o mundo. No futebol também, os clubes e a seleção portuguesa têm representado muito bem o país,
temos jogadores lá fora, treinadores de alto nível. Então eu criei uma ligação e torço muito para Portugal hoje, por isso eu preferi permanecer aqui. E o seu projeto é continuar por cá, não é? Ou quer voltar um dia ao Brasil? É ficar por cá? Pode ser que um dia até volte, Helder, né? Porque eu tenho uma ligação também muito forte com o Brasil. Eu gosto muito da maneira das pessoas do Brasil, lembro muito da minha infância, encontro com as pessoas, eu gosto. Mas eu sei que nesse meu processo, no começo de uma nova vida, agora eu tenho que permanecer aqui. Talvez até no futuro, depois que tudo esteja bem encaminhado, pode ser que volte, mas não de uma maneira definitiva. Possa estar indo mais para lá, mas também sempre voltando a Portugal. Durante o percurso do Tetra, houve um videoclipe no Brasil que foi publicado, creio que em 2015, que se chamava Filhos da Favela. Vale a pena recuperar porque o protagonista principal deste videoclipe no Brasil era o capitão do Benfica, Luizão. Favela é reduto de poetas, entre becos e vielas, poesia Deus dará. Favela, quem te conhece por dentro, sabe do teu sofrimento, ao romper da madrugada. Mas só quem vive na minha favela é capaz de enxergar a aquarela do arco-íris à oitava cor. Enquanto o menino trabalha debaixo de sol no farol, sonhando ser craque de futebol e brilhar na linda tela. E aí, você vai uma bola? Luizão. Sou eu mesmo. Pô, e aí, gosta de bater uma bola? Sonho. Pô, criança não pode trabalhar, cara. Vai correr atrás dos seus sonhos. Pô, valeu mesmo, hein, mano. Obrigadão. Valeu. Berço da simplicidade. Luizão, estrela de videoclipe e tudo, não é? Não, isso não é o meu forte, né? Mas eu adoro samba, né? Eu gosto muito de samba. Conheci esse projeto numa comunidade em São Paulo, que é chamada de Grajaú, e fui lá visitar e fiquei apaixonado. Que a história deles, eles simplesmente transformaram a rua mais perigosa do Grajaú num projeto onde eles criaram uma roda de samba, e hoje é a rua que as crianças e as pessoas mais se divertem, né? E acho que essa mensagem foi uma mensagem muito forte. Eu fui convidado e decidi fazer isso, né? Para passar uma mensagem de que a gente tem que ajudar o próximo, né? A gente tem que ajudar o próximo. São pessoas desfavorecidas, né? Que vivem lá. E a mensagem é que criança não tem que trabalhar, né? Criança tem que se divertir. O aplauso para o pagode da 27 e Crioulo, aqui com Luizão como protagonista principal, sendo que vale a pena esclarecer, Luizão, isto não é no bairro onde nasceu, o Luizão é de Amparo, não é? É dos arredores de São Paulo, mas é de Amparo, é diferente. Eu nasci no interior de São Paulo, Amparo, né? E essa comunidade é uma comunidade de São Paulo, né? E a gente criou uma amizade muito forte, porque eu fiquei muito fã do trabalho que o Pagode da 27 faz. Se tivesse que viver no Brasil e escolher uma cidade para viver, qual é a cidade que escolhia? Olha, Helder, eu sou apaixonado por onde a gente tem casa, né? Que é em Capitólio. É um lugar que eu posso ter contato com a natureza, né? Com toda a simplicidade do povo daquela região. É parecido um pouco com o pessoal do Alentejo aqui. E são coisas que eu gosto muito. Eu nunca fiquei distante daquilo que foi a minha infância, né? Eu gostava, sempre gosto ainda de estar sempre voltando próximo da minha realidade, apesar de a gente estar
numa posição favorecida por tudo que o futebol nos deu, mas eu gosto sempre de ter esse contato mais simples da nossa vida. Luizão, eu gostava de partilhar aqui, e vamos fazê-lo, uma reportagem com a arte da Globo no Jornal Nacional sobre os craques do Screte da seleção brasileira. Já tem uns anos esta reportagem, mas reflete um pouco as origens do Luizão e vamos partilhar este momento também com o próprio Luizão aqui em direto. Nesta casa, o melhor remédio é um comprimido que não se engole. Grande, redondo, doses fartas ao filho mais velho. Só teve um probleminha de bronquite, mas depois começou a jogar bola, sarou, né? Anderson Luiz. Aqui, nem Anderson, nem Luiz. Nem Luizão. Eu chamo ele de Ander. É sempre assim, Ander daqui, Ander de lá. É o Ander do interior, meu, de Amparo, né? Amparo, interior de São Paulo. Terra de jogador de futebol. E bota tudo na conta da família Silva. A mãe... Tinham 2 irmãos que jogavam. Meu pai disse que... Eu não me lembro, né? Mas disse que meu pai também jogava bola. Pai? Sim, sempre a minha atividade foi jogar futebol, né? Profissional em times do interior paulista. Acho que é do sangue mesmo. Meu pai jogou na Ponte Preta, depois ele teve a oportunidade de ir para Portuguesa, né? Família Silva. Eu fui privilegiada em ter 3 filhos jogadores, né? Depois de Ander, Alex Silva, do São Paulo, e com passagens pela seleção. E depois de Alex, Andrei, do time júnior do Benfica. E acho que só não saiu mais porque a outra é menina, né? Senão acho que também, então meu pai e minha mãe foram muito felizes nisso. Seu Amaral, o dono de uma fábrica caseira de jogadores. Ultimamente, para variar, para passar o tempo, futebol. É o professor da escolinha. Trabalho tático, nosso trabalho técnico, tá bom? Trabalho voluntário. Não teve mais filhos, a fabricação continua com os meninos carentes de amparo. Em casa, tudo lembra bola, até a cabeça dos homens. E aqui na casa é proibido o homem ter cabelo? Deu pra perceber, né? Wilson, não lembra ter visto seu irmão com cabelo? Com cabelo, não. Só em pó de criança, mesmo assim deve ter poucas, né? Na escolinha do Rio Branco, encontramos meninos carecas. A inspiração eles trazem no peito. Luizão Seleção. Ele que fez? Foi. Ele veio na Copa Luizão aqui. Copa Luizão? Copa Luizão, é. Já foram 7 edições da Copa que levam o nome do ídolo de Amparo. Faz tempo que ele se foi da cidade. Destaque no Juventus de São Paulo, depois Cruzeiro e há 7 anos no... Que camisa é essa? Ah, Benfica! Sofia já sabe. Papai é o capitão do time campeão português. Pela seleção, foi à Copa de 2006 como reserva e é convocado desde os primeiros tempos de Dunga. Ander, 1,92 m, careca, glória da família Silva, a família Futebol Clube. Isto passou no maior jornal da televisão brasileira. É um bom retrato das origens do Luizão? Nossa, isso faz eu voltar. Pô, é um retrato mesmo. Eu atravessava, eu lembro de quando tinha 5, 6 anos, eu atravessava a cidade com meu pai para a gente treinar futebol. Meu pai era o treinador da escolinha. Eu esperava ele na frente do hospital psiquiátrico que ele trabalhava todo dia e a gente andava mais de 10 quilômetros para poder treinar com bola, com camiseta. Isso é espetacular eu ver um vídeo desse. Quando eu olho para trás e perceber que tudo isso aconteceu, é um orgulho imenso. Sou privilegiado por Deus com tudo que aconteceu.
Reportagem de Tino Marques, fantástico, um grande jornalista com quem me cruzei nas Copas do Mundo, no Campeonato do Mundo de 2006, 2010, em vários jogos da seleção, e de facto já agora para dizer, o Luizão sabe, mas há muita gente em Portugal que não sabe, estamos a falar dos grandes jornalistas também da televisão brasileira que fez esta reportagem sobre o anterior capitão do Benfica. As suas filhas sentem-se mais portuguesas, nasceram cá, ou brasileiras? Elas sentem-se mais portuguesas. A Valentina, a mais nova, ela nasceu mesmo em Lisboa, né? Então, ela às vezes ouve a Sofia, a irmã, falando um pouco abrasileirado, ela fala, nossa, por que tá falando brasileiro? E a Sofia, por coincidência, ela nasceu nas férias. A família da minha esposa é uma família de médico e eles fizeram o parto. Mas foi tudo quando a gente já estava aqui em Portugal. Então, elas são mais portuguesas. O Luizão está há 17 anos em Portugal, já viajou pelo país, por outras regiões. Não estou a falar enquanto futebolista, porque aí correu o país todo, não é? Mas ao fim de semana, quando tinha alguma folga, enfim, já procurou conhecer outras regiões? Do que é que mais gosta de Portugal e dos portugueses? Eu, sinceramente, eu viajei pouco por Portugal, né? Sempre que a gente tinha folga, eu preferia ficar em casa. A gente conhece alguns lugares, mas não tanto como eu gostaria. Agora eu tenho a oportunidade de passear mais. Mas eu gosto muito da região do Alentejo, por exemplo. Quando eu fui para lá, eu vi o carinho das pessoas, a simplicidade. Boa escolha, Luizão, boa escolha. Eu acho que é um pouco parecido com a minha personalidade, né? De simplicidade e afinidade, gostei muito. Mas eu adoro todos os lugares de Portugal. Todos os lugares, até quando vou para o norte do país também, eu sou acarinhado por todos. Quando estou em Lisboa, ou até a equipe também que é rival, me dá uma palavra de elogio. E para mim isso vale mais do que todas as conquistas que a gente tem ao longo da carreira. As pessoas olhar para você com respeito. E todo lugar que eu vou aqui em Portugal é assim. E depois há benfiquistas em todo lado. Eu acho que se nós formos a Marte, vai lá estar um benfiquista, não é? Com certeza, eu acredito que sim. Deve ter benfiquista lá torcendo por nós. É incrível como o Benfica se faz presente em todo lugar de Portugal e não só, né, no mundo. Luizão, vamos falar agora de liderança. De onde é que vem esse carisma? Quem é que o ensinou a ser líder? Eu acho que é difícil acho que nasce, né? Esse instinto de liderança nasce com as pessoas, lógico. Quem não nasce com ele pode ser aperfeiçoada, né? Mas no meu caso eu acho que nasceu. E depois eu tive a felicidade de meu pai sempre me levar nos jogos que eles faziam no Amador. E eu entrava no balneário, via meu pai preparando para o jogo, via como ele se comportava. Ele era o capitão da equipe também, lá de Amparo, né? E era uma atmosfera incrível. E eu ficava já de criança, aquilo mexendo na minha cabeça e falando, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual ao meu pai. E então acho que eu me espelhei muito nele. Essa foi a sua inspiração. O Luizão, enquanto capitão do Benfica, teve o mesmo estilo, o mesmo comportamento do princípio ao fim, ou foi aprimorando, ajustando o seu comportamento também enquanto capitão dentro e fora do campo e na relação com toda a gente que envolve uma equipa? Conte lá. Eu sempre fui respeitoso, né, com quem eram os capitães, né, que davam um exemplo, que é o Nuno, o Simão, quando eu cheguei aqui, um pouco o Helder também, mas eu não mudei minha característica de liderança, porque se eu fizesse isso, era sinal que eu não estava totalmente envolvido. Eu sempre fui um jogador de falar, sempre um jogador de não só crescer individual, mas também crescer aqueles jogadores que estão próximos de mim dentro de campo, dentro do balneário, dar atenção àqueles jogadores que são menos utilizados, que eles são super importantes. Então sempre tinha essa conversa. No Benfica sempre respeitando a hierarquia, mas eu sempre falei muito dentro de campo, né? Então, se eu não fizesse isso, eu não estava comprometido com o jogo. Dos vários colegas que teve, porque o papel do capitão não é só ir lá cumprimentar o árbitro e atirar a moeda ao ar, como é evidente, nem levar só a abraçadeira. Mas
tem outros papéis para desempenhar durante a semana e no próprio dia de jogo. Dos colegas que teve no Benfica, não sei se quer aqui partilhar connosco, algum caso que queira partilhar, daquele jogador que para si, enquanto líder, enquanto capitão, foi mais desafiante para si, aquele que mais o desafiou, que puxou mais por si para que você pudesse puxar mais por ele. Helder, desculpa, falhou só a última palavra. Eu estava a perguntar se lembra de algum jogador, de algum caso, porque enquanto líder nós somos desafiados, como é evidente, pelas outras pessoas que nos obrigam a puxar mais por eles. Enquanto capitão do Benfica, enquanto líder, quem é que o obrigou a desafiar mais, a puxar mais por ele? Assim, eu puxava sempre por todos, né? Mas a única nota, não triste, mas uma nota de calor de jogo que eu fiz uma cobrança para ele foi o Talisca, né? Eu lembro que a gente estava já no final do jogo, ele tinha entrado e eu fui até o ataque, só que batemos mal o pontapé de canto e tomamos um contra-ataque. E eu acabei, ele estava em vantagem de distância, eu acabei passando por ele, né? E depois eu cobrei dele isso, que ele tinha acabado de entrar, que ele tinha que estar correndo mais que os companheiros. E nesse dia eu lembro que o Talisca é uma pessoa incrível, mas acho que ele não assimilou tão bem. E a gente ele acabou falando algumas palavras que não cabem aqui. E eu fiquei um pouco cego, eu acabei tentando esperar ele dentro do balneário para a gente esclarecer tudo. Mas a sorte foi que Deus é tão bom que eu acabei caindo no doping. Depois respirei, né? A gente ficou um tempo sem ter contato e depois, quando a gente se viu, a gente conversou e ficou tudo entendido. Então, acho que isso é a única coisa que ficou marcante, assim, de ter que puxar por um jogador e ele não entender. E dentro do campo há muitas imagens também que refletem o papel do capitão. Há um ângulo, foi um jogo que transmitimos na BTV, mas há um ângulo da bancada, registado pelo telemóvel de um adepto, de um jogo, creio que é de 2015, 2016, entre Benfica e Feirense. O Benfica estava no Estádio da Luz aos 90 minutos a ganhar por 3-0, portanto estava garantida a vitória. E vamos olhar para este momento porque o Benfica vai ter um livro a favor. E aqui está o Luizão. Lembra-se disto, Luizão? Vamos lá ver o resto da história. Lembro como se... Então conte. Lembro como se fosse ontem. Tinha uma falta, teve uma falta pro Grimaldo, né? O Grimaldo a gente sabia que bate muito bem ali. E eu lembro que eu estava falando pro Zé Gomes fazer ali uma outra barreira para atrapalhar o goleiro. E os jogadores do adversário já eram jogadores mais experientes e estavam tentando intimidar ele. E ele caiu nessa intimidação por ser jovem, né? E eu acabei tirando ele e eu indo lá para mostrar o que ele tinha que ter, o que ele tinha que ter feito e também mostrar que dentro do Estádio da Luz o adversário tem que respeitar. E foi ao minuto 90 já com o Benfica a ganhar por 3-0. Com o Luizão não se brincava em serviço. Aí está. Termina no golo de Alejandro Grimaldo. Momento de capitão em campo também. Mas muitos jogadores com quem já falei do Benfica diziam que, ou dizem que o Luizão impressionava nas palestras, aquelas que nós não podemos ouvir ali no balneário antes do jogo, porque normalmente o capitão não dá só o grito de guerra, dá uma palavra aos colegas. E eles diziam, aliás, aqui neste estúdio, o próprio Júlio César e creio que o Arthur diziam, eu ficava impressionado, dizia ele, como é que ele tinha sempre uma palavra diferente, num jogo diferente, arranjava sempre um argumento. Preparava essas palestras, conte lá como é que era isso. Tinha esse dom da palavra para... Ou se quiser, acha que isso tinha reflexo depois em campo? Lembra-se de algum jogo onde tenha dito, no grito com os colegas, naquela palestra, naquele momento vosso, que a sua mensagem tenha sido tão importante que teve reflexo numa vitória depois do Benfica? A maioria dos jogos, a gente entrava diferente. E não é uma coisa que eu programava. Eu até poderia imaginar na véspera, assim, alguma coisa, e chegava no jogo, era completamente diferente. Falava coisa completamente diferente. Isso acontecia porque eu ia para o aquecimento, mas quando eu voltava do aquecimento, que estava ali amarrando a chuteira, colocando a camisa, eu já ficava todo arrepiado, né, por ter a oportunidade de jogar mais um jogo, de olhar meus companheiros ali todo concentrado e antes do Pietra, que é o Pietra quem dá o grito, né, mas antes dele eu sempre
falava alguma coisa, muitas vezes direcionada a um jogador ou outro, né? Falava do grupo, dependia muito da ocasião, mas era coisa que vinha na hora, 30 segundos antes da gente fazer aquela última reunião antes do jogo. E isso era incrível, cara, era incrível. Eu já vi jogador chorando antes de entrar no jogo porque a palavra tocou para ele. Quer dizer o nome? O Jardel foi um. O Jardel teve uma das palestras que eu acabei saindo daquele circo, né? Indo até ele, batido no coração dele ali, falado algumas palavras para ele, e depois eu vi que ele estava emocionado, já entrando no jogo, e quando eu olhava para ele, eu lacrimejando, isso motivava um ao outro. Isso é impagável, não é? Esses momentos, Luizão, de força, de união, de equipa, isso é uma coisa difícil de exprimir, de explicar, não é? Isso é muito difícil de explicar, Helder. É uma pena, porque acho que a era digital começou a evoluir nos últimos anos, né? E é uma pena a gente não ter registro desses momentos, mas todos que estavam ali têm esse registro na memória. E para mim isso não tem preço, cara, não tem preço. Eu ficava muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Já vimos que o Luizão gritava muito com eles, já ouvimos até o Salve e o Jonas, e, enfim, várias histórias. E com o Luizão? Quem é que gritava com o Luizão? Não digo só no Benfica. Escolha lá se é que alguém gritava, porque quase com 2 metros não sei se alguém se atrevia a isso. Não, eu gritava, porque assim, não é porque era capitão ou tinha uma influência de liderança na equipe que não poderia ser cobrado também, né? E muitas vezes eu também fui cobrado também por jogadores, ou eu estar errado numa situação, num posicionamento, e ouvir aquele palavrão me fazia entrar novamente no jogo, né? Isso era importante para mim. Eu gostava muito quando meus companheiros faziam isso, que é sinal que todos estão comprometidos em dar o melhor. Não digo comprometido com vitória, porque é uma consequência. Mas quando acontece isso de ser cobrado pelos companheiros, é muito bacana e mostra o comprometimento com a equipe. Luizão, qual foi o melhor capitão que teve ao longo da sua carreira? Eu tive vários. Por exemplo, o Cris, na época do Cruzeiro, o Cris que jogou no Lyon, era um capitão espetacular. Na seleção brasileira, o Cafu, nas primeiras convocações minhas, e até na Copa, né, 2006, o Cafu era... Não, o Cafu já não estava nessa, já era outros jogadores, mas eram jogadores de peso, referência, né? E aqui no Benfica eu fiquei muito seduzido por ver a liderança que o Nuno Gomes exercia, né? Totalmente diferente da minha característica, mas quando ele falava alguma coisa, todos ouviam, falava com propriedade. E o Simão também, né? A maneira com que ele conduzia o balneário, né? Apesar de ter um estilo também diferente do meu. Acho que todos os capitães que eu passei, eu aprendi alguma coisa. Luizão, deixa-me virar aqui a página. É verdade que vai voltar a estudar? Eu tenho, desde quando eu parei de jogar, eu tenho estudado, né? Tenho estudado porque o que eu estou vivendo no Benfica, eu tenho aprendido a todos os dias. E agora eu tive a oportunidade era para acontecer esse ano, foi adiado no próximo ano, de estar um tempo em Harvard, né, para evoluir naquilo que é meu conhecimento. E também eu estudo todos os dias o inglês, que eu acho que é uma coisa importante para o meu futuro, né, e o meu crescimento. E eu gosto de aprender, eu gosto de me sentir como se eu fosse o mais, exemplo, não no sentido figurado, o mais burro da conversa ou da mesa, né? Aquele que precisa evoluir. Eu me sinto bem quando é assim, porque é sinal que eu tenho algo para aprender. Mas tem sido convidado para ir a muitos fóruns, a congressos, falar para empresários, até de empresas multinacionais. Como é que tem sido essa experiência? Não sei se o Luizão ouviu a pergunta. Eu perguntava, Luizão, já me está a ouvir outra vez? Muito bem. Eu perguntava... Sim, agora estou. Como é que tem sido a experiência de dar palestras a empresários, a empresas, em fóruns, até de multinacionais?
Tem sido uma experiência incrível, né? Eu acho que no começo eu fiquei um pouco assustado, né? Porque você falar para CEOs, para líderes de empresa, né? Com uma escolaridade muito superior à minha, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, meio receoso daquilo que poderia ser. E depois eu fiquei muito contente porque o futebol nos dá tanta experiência, né? A gente pode falar com tanta propriedade de várias situações que acontecem, por exemplo, na tomada de decisão rápida, coisas que acontecem no futebol que pode crescer uma empresa. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu já ouvi numa reunião de quadros do Benfica o Luizão dar uma palestra absolutamente deliciosa. Não vamos aqui partilhar tudo, porque isso faz parte do enquadramento do Luizão nesse momento. Mas lembro-me de uma história que contou do seu início de carreira e de outra com o Scolari, que eu não sei se quer contar aqui, que serve de aprendizagem, sobretudo para todos, mas também para os mais novos que estão lá em casa a ouvir o Luizão. Quer partilhar essa história? O início de carreira com um dia de autocarro, ou então aquela do Scolari, que também contou quando chegou ao Cruzeiro? Ou na altura, sim, ao Cruzeiro. Ao Cruzeiro. Isso foi um ponto de virada, né, da minha vida, porque eu ainda estava nos juniores e a gente treinava contra o profissional e eu achava que já tinha conquistado algo, né, por estar jogando, sendo titular de juniores, chegar no clube no Cruzeiro, que é um clube grande. E num desses treinos, né, de juniores contra profissional, o Murtosa, o auxiliar do Scolari, apitava o treino. E toda bola que chegava, ele dava falta, né? Então eu acabei perdendo a paciência e acabei falando palavrão pro Murtosa. E o Filipão viu tudo aquilo lá e me chamou no balneário depois dos profissionais e ele me xingou de tudo quanto é nome mesmo, não posso falar aqui. Mas as coisas que ficou marcada é que ele me disse que se eu achava que eu tinha conquistado alguma coisa, eu ainda não tinha conquistado nada. Que ele nunca viu tamanha falta de humildade de um jogador em relação ao treinador. E ele já tinha treinado grandes equipes, o Palmeiras com grandes jogadores. E a minha reação foi começar a chorar, né? E pensei que já tinha tudo acabado. E a partir daí eu percebi que para conquistar alguma coisa, todos têm que ter muita humildade e respeito sempre. O engraçado foi que no dia seguinte, eu cheguei nos juniores, minhas coisas não estavam lá, e eu fui informado que era para me apresentar no profissional. A partir daí foi um novo comportamento e eu comecei a entender que o sucesso faz degrau a degrau e nunca ser acomodado, nunca faltar com respeito com ninguém. De resto, é verdade que o Luizão não gostava ou repreendia aqueles jogadores que, por exemplo, chegavam ao centro de treinos do Benfica no Seixal e que não diziam bom dia ao funcionário que está na entrada, à cozinheira, etc.? Isso é verdade, Helder. Isso é uma coisa que eu mais prezava, né, como capitão. Eu não ficava preocupado na performance do atleta, se ele estava treinando bem ou mal, mas eu procurava ver os mínimos detalhes, né? O respeito que ele tinha com os funcionários. Já teve jogador que uma vez eu vi, a gente almoçava no refeitório e as camadas jovens almoçavam lá. E eu vi um jogador derrubando uma taça e ele só olhou para trás, a taça ficou no chão, e a nossa tia teve que ir lá recolher, né? E por coincidência, esse jogador, depois de um tempo, ele subiu para treinar com a gente. E eu conversei com os jogadores ali do meu lado, que toda vez que ele pegasse na bola, a gente ia mais duro nele. E depois do treino eu ia explicar o porquê. E eu chamei ele depois e expliquei para ele que ele faltou com respeito, né? Que isso não pode acontecer. Porque quem falta com respeito pode conquistar tudo. Pode conquistar tudo, mas vai ser colocado em causa o seu caráter, o seu comportamento. E isso pode mudar a cultura de um clube, né? O Benfica, para construir essa cultura, demorou anos, né? Anos plantando. E uma falta de respeito de um comportamento mal de outro pode jogar isso para fora em menos de um mês. Eu seria mau jornalista se não lhe perguntasse quem foi o jogador, mas imagino que não me queira dizer quem é.
Não, assim, é só para não expor o jogador, porque às vezes ele pode ser cobrado por isso ele já tem um comportamento completamente diferente. Em relação ao que faz hoje no Benfica, tem uma nova vida, porque continua no Benfica. Conte-me lá como é que está a ser essa nova vida, sobretudo para as pessoas que estão lá em casa, sendo que nós já o acompanhámos da BTV pelos Estados Unidos, por Cabo Verde, enfim, em representação do Benfica. O que é que faz hoje no Benfica? Oi, Helder, é importante dizer, né, que eu estou no Benfica, porque às vezes as pessoas, eu já ouvi isso na rede social, de um episódio que aconteceu, quando a gente teve um resultado negativo no campo e eu fui cobrado por um comportamento. E vale ressaltar aqui que eu estou no Benfica, nessa nova função, por amor, né, ao clube, por isso que eu não quis me distanciar. E por gratidão também a oportunidade que o presidente, o Luiz Felipe Vieira, junto com o seu Domingos, me deram de eu aprender. Então eu não tenho remuneração nenhuma, isso fique bem claro, né? Eu faço tudo isso que é lógico para o meu aprendizado e por amor ao clube. E isso tem sido uma experiência incrível, porque um dos meus objetivos era realmente, depois que encerrasse a carreira, tirar 2-3 anos de aprendizado e um aprendizado na prática. E o Benfica é exemplo no mundo todo, né, da maneira que gere o clube. Então, eles me deram a oportunidade de eu estar representando o clube e também estar observando cada departamento, como cada departamento do clube funciona, né? Então, isso não tem preço, isso é uma gratidão, é um estágio que eles me deram de oportunidade para aprender incrível, no qual eu tento aproveitar da melhor maneira. É lógico, um degrau de cada vez, né? Mas eu aprendo a cada dia no clube e essas viagens, essas representações no clube têm me dado uma tremenda bagagem também, que é para o meu futuro, né? Eu tenho cada dia vivido uma coisa diferente. Mas o principal objetivo aqui é ter continuado do Benfica por amor e por gratidão a que o presidente e o seu Domingos me deram de oportunidade. Portanto, já tem aqui este esclarecimento que está no Benfica de Borla, não está neste momento a ser pago para fazer a função que está a fazer. Onde é que se imagina... É porque, às vezes, assim, as pessoas de fora, né, pode confundir alguma coisa, né, achar que é algum interesse. Não é todos que pensam assim, mas, às vezes, aquela pequena minoria pode ter uma ideia diferente da continuidade nesse cargo. Então, é bom que fique bem claro. Fique claro, e está bem claro. Onde é que se imagina daqui por 10 anos? O que é que se imagina a fazer daqui por 10 anos? Então, isso é uma questão difícil. Eu não consigo ter ainda um planejamento tão longo, né, para 10 anos, porque quando você encerra uma carreira que você fez durante 20 anos, se dedicou a ela e teve que até parar os estudos para se dedicar a ela, eu não consigo colocar o objetivo tão longo prazo assim de 10 anos, porque eu entendo que esse primeiro período de 3 a 5 anos é o que vai deixar as coisas claras na mente e mostrar se você tem a capacidade de continuar exercendo uma função num clube tão grande como o Benfica, ou se caso mude para algum lugar, se você tiver feito bem esse alicerce de 5 anos, aí sim, né, de 3 a 5 anos, aí sim consigo pensar mais nos 10 anos. Luizão, voltamos ao futebol, agora dentro do campo, porque falámos da liderança, falámos do capitão, mas o Luizão era muito mais do que apenas um líder em campo, era um extraordinário central, um jogador que não é por acaso, jogou com todos os treinadores, portanto não é por acaso. De 0 a 10, que nota dava ao Luizão nestes parâmetros que vamos aqui avaliar? Posicionamento, Luizão. Olha, posicionamento, eu sou fascinado por tática, né? Por ter o entendimento do jogo. Então, posicionamento, eu acho que eu me dou 8,5, 9. Leitura de jogo? A leitura de jogo, sim, aí eu dou 9, 9,5, porque eu acho que eu assim, um jogador alto, um jogador que tem mais dificuldade a questão de velocidade, apesar que eu brigo quando as pessoas confundem o jogador rápido daquele que pensa mais rápido,
É diferente, então, é diferente. Eu tive que desenvolver uma leitura de jogo, né, e aprender muito nesse sentido para me poder estar sempre bem posicionado e suprir esse déficit de alguma qualidade. Velocidade. Velocidade 7,5. Força. Força 8,5. Resistência. Resistência, eu acho que 8,5, também 9, juntado à resistência, a resiliência. Jogo aéreo, Luizão. Olha, jogo aéreo pelo vídeo que está produzido aí. Eu não fui um jogador que batia falta, não batia pênalti. Então, o meu jogo aéreo era bom. Então, é próximo de 9. Era para fazer os seus golos. Oh, e este golo, esta jogada aqui é linda, Luizão. Aqui já é de cabeça. Faltou pouco. Aí já é de cabeça. Técnica. Por falar nisso, técnica. Porque às vezes falava-se o Luizão, vai lá. O Luizão, ainda há pouco vimos aqui um momento de saída de bola notável. Às vezes acontecia, né? Eu aprendi ao longo da minha carreira que o menos é mais. Então, eu acho que para jogar ali na posição de central, quanto mais simples você jogar, mais destaque você pode ter. E eu procurava aprimorar bem o que é um domínio e um passe logo, muitas vezes, de primeira. Então, eu não era um jogador, por exemplo, como o David Luiz ou outros jogadores que fintavam. No caso, meu irmão era muito mais técnico que eu. O Alex. Conseguia tirar um atacante da frente, por exemplo. Mas eu não me arriscava a fazer isso, não. Porque eu acho que jogando simples poderia ter um maior destaque. Então, minha técnica eu dou um 7,5, mas a minha produtividade dentro de campo, naquilo que é domínio, passe, eu dou uma nota maior. Uma coisa é a habilidade, outra coisa é a técnica. São coisas diferentes, não é? E qual é o segredo, Luizão? Podia ser um zagueiro que fazia o time passar susto. Qual é o segredo para uma dupla de centrais funcionar bem? Eu acho que é o mesmo segredo de um casamento, os dois têm que se entender no olhar. Eu costumo destacar sempre a dupla de zaga com o Garay, porque eu acho que foi muito isso. Ele de um estilo mais calmo, mais suave, uma maneira mais suave de jogar, uma elegância. E eu já mais de luta, de liderança, mais força. E a gente se entendia só no olhar. Só da gente se olhar, já sabia o que um estava pensando e o que o outro está pensando. Então, eu acho que é como num casamento. Para dar certo, tem que ter essa cumplicidade. Deixe-me ir aqui outra vez ao Tetra, porque muita gente quer dizer, aqueles que estavam dentro do balneário do Benfica, alguns diziam que o Luizão, não sei se é verdade, mas contava-se que o Luizão acabava o campeonato e dizia assim para a malta, para a equipa: calma, malta, porque só faltam 34 jornadas para ganhar o próximo campeonato. Era assim que mantinha a malta focada? No meio da festa, só faltam 34 para o próximo. Isso nasceu de uma brincadeira, porque virou depois uma brincadeira, porque acho que foi um jogo, uma final que a gente ganhou, talvez Taça de Portugal, e a gente chegando no estádio, né, aquele tanto de torcedor, de adepto, e a gente achou que tinha alguma coisa preparada, né, e eu acabei perguntando para as pessoas que cuidavam dessa organização de festa, e eles falaram que não tinha nada preparado. Falou, não preparamos nada, mas o ano que vem a gente prepara. Eu falei, tá bom, então calma que a gente tem mais 34 para ganhar. Parece simples, né? E depois a gente acabou brincando entre nós. Eu acho que toda conquista tem que ser comemorada até o último mesmo, porque para ganhar é muito difícil. O Benfica é o clube mais popular em Portugal. Durante este percurso houve sempre muitos ataques ao Benfica. Isso entrava no balneário? Vocês sentiam isso na pele? Conte lá. Não, Helder, a gente ficava triste, né? Porque acho que o futebol não precisa ser assim. Se cada um cuidar daquilo que tem que fazer de melhor, né? Evita essa raiva, digamos assim, que as pessoas têm pelo Benfica, por Benfica ser o exemplo. E isso a gente procurava não
deixar isso não entrar dentro do balneário do Benfica, até porque se deixa isso entrar, alguns jogadores podem cair de rendimento ou acusar essa pressão. Então a gente fazia com que isso ficasse da porta para fora. É lógico que quando eles saíssem na rua, a gente sabe do que acontece. Mas eu acho uma coisa tão fútil, muitas vezes eu não entendo uma coisa tão sadia que tem que ser seguida como exemplo, como entretenimento para as pessoas, como paixão. Por exemplo, um torcedor, ele passa a semana inteira com tantos problemas na vida, né? A dificuldade de sobreviver hoje em dia. E a alegria dele é ir ao estádio, ver o Benfica jogar, ter aquele momento de prazer durante os 90 minutos. E muitas vezes essa coisa externa pode colocar em causa aquilo que é a paixão e o divertimento das pessoas, né? Não falando só do Benfica, mas também falando de outros clubes. Acabam que influenciando o comportamento deles na ida a um estádio. Então, eu acho que esse tipo de coisa é lamentável acontecer ainda no futebol. E falo também do futebol português, que é o que eu vivo e o que eu vejo, né? Então, eu gostaria que o futebol fosse essa alegria de sempre e não acontecesse esses casos tão frequentes. Luizão, a Itália, em 2009, quando o Paolo Maldini acabou de jogar, o Milan retirou a camisola 3. Também em Milão, no Inter, creio que em 2014, quando o Javier Zanetti, que era argentino, um pouco à semelhança do Luizão, um estrangeiro noutro país, visto como uma referência, portanto em 2014 por aí o Zanetti deixou de jogar e a camisola 4, creio que era a 4 do Zanetti, também deixou de ser utilizada no Inter. No Benfica, o Luizão deixou de jogar e a camisola 4 ainda não tem dono. Isto quer dizer aqui alguma coisa? Acha que quem vestir, o próximo a vesti-la, vai sentir muito esse peso do número 4 na camisola? Não, eu acho assim que se nem o Eusébio, né, o Coluna, o Sr. Shell, o Chalana, o Rui Costa, o Nuno, entre outros jogadores, né, foi retirada a camisa dele, porque seria a retirada do Luizão, né? Eu acho que não é justo com os outros grandes da história referência da história do clube, né? Não seria justo com eles. Eu confesso que quando vê outro jogador assumir a camisa 4, vai ser um pouco estranho, porque foram, né, tanto tempo, foram 15 anos usando esse número. Eu tenho esse número tatuado também no meu braço, né? Um número que significa muito para mim. E a pessoa que vestiu, eu vou torcer bastante. Mas não é justo ter a retirada. Talvez o Milan teve uma decisão, o Inter outra decisão. Mas o Benfica é muito grande. O Benfica não se baseia num jogador, né? E sim na história que o clube tem. E eu sei que tem muitos jogadores que deram muito para o Benfica e muito acima de mim. Antes de fechar, e o Tetra é o pretexto de partida para esta conversa, ou foi, vamos olhar para os 4 momentos em que ergueu cada um destes troféus que aqui assinalamos. Vamos começar por 2013-2014, o momento em que foi erguer este troféu, lado a lado com o Luís Filipe Vieira. Na altura, Jorge Jesus era o treinador do Benfica. Descreva lá as sensações, as emoções, as recordações deste momento. Olha, esses momentos são momentos incríveis. Eu acho que é o auge na carreira de qualquer jogador, né? Tá representando ali milhares de pessoas e você levantar a taça, né? Muito pesada, Luizão? É muito pesada a taça? Um pouquinho. Depois que eu quebrei o braço, ficou mais pesado. Mas eu acho assim que é uma coisa impossível de acontecer, mas eu acho que cada jogador teria que ter o seu troféu para levantar, cada funcionário, né? Cada pessoa que contribuiu tinha que ter aquele momento de levantar, sentir essa sensação. E eu procurava sempre antes de levantar, falar glória a Deus, porque Deus é quem proporciona tudo isso, proporcionou isso na minha vida, né? Então tem que ter uma gratidão eterna. Aqui em 2014, 2015 entra com as suas filhas, não é? A Sofia e a outra é a melhor amiga da Sofia. Elas cresceram junto. A Valentina não... Mas muitas pessoas falam, Está esclarecido.
que a Valentina não gostava de entrar, né? Aí a amiguinha dela entrava junto. Estão em quase todos os títulos ali. Luizão, eu acho que é bacana. Porque... Aqui estavam os familiares todos, não é? Foi diferente nesta festa da anterior. Aqui estava a família, ou os familiares dos jogadores estavam no palco convosco. Nessa época a família ainda ficava ali. Mas eu acho que tudo é uma evolução benéfica, né? Então o Benfica evoluiu para uma coisa, depois colocar todo o foco no jogador, mas a família está sempre próxima ali, próximo do campo, para poder esperar o momento de entrar no campo. Vamos ver aqui 2015. Eu acho que é importante. Com certeza. Vamos ver 2015-2016, o ano do Tri, que o Benfica não conquistava há 39 anos. Aqui já com o Rui Vitória no comando, vimos as 2 primeiras épocas com Jorge Jesus. Muito festejado este Tri, não é? Foram 39 anos. Muito porque a gente sabia que estava batendo ali encerrando aí um período sem conquistar e que a gente poderia estar próximo de ficar na história do clube no próximo ano. Não sei se é neste aqui, mas vamos ver agora 2016-17. Há um momento em que vai receber o troféu, é o ano do Tetra, cá está, muito emocionado. Costumava beijar aqui o emblema do Benfica, não é? Eu acho que a gente... às vezes o torcedor ele não consegue ter noção daquilo que a gente está sentindo dentro do coração, né? E às vezes pela imagem eles podem perceber. Então eu beijava o símbolo para eles entenderem que dentro do coração nosso ali estava uma sensação de dever cumprido e uma dedicação imensa ao clube. Há pouco vimos, no momento em que tinha a taça já nas mãos, entregue por Luís Filipe Vieira, disse qualquer coisa, suponho que é glória a Deus, terá sido isso, não é? No momento em que levantou a taça. Foi isso, olha, porque eu tive uma transição, né, do ano do Tri para o ano do Tetra muito difícil, né? Porque pela lesão que eu tive do braço e ter que conviver o dia a dia com aquela dúvida, né, de todos. Então, para mim, esse Tetra foi uma coisa incrível. Comecei sem jogar e depois consegui retomar o lugar e conduzir a equipe, dar o meu contributo para a equipe chegar ao Tetra, uma coisa que nunca tinha acontecido no clube. Para mim foi um momento incrível. E assim termina a nossa conversa, Luizão. Obrigado por ter passado parte do seu sábado connosco na BTV e com os benfiquistas que estão lá em casa. Obrigado também pelo que nos deu em campo e fora do campo, com estes exemplos que continua a dar para todos aqueles que seguem aquilo que o Luizão vai transmitindo através destas declarações da BTV. Muito obrigado, Luizão. Bom resto de fim de semana. Aproveite, depois de tantos fins de semana ocupados com o futebol. E cá nos encontraremos brevemente para falar do Benfica e do Luizão. Um abraço. Maravilha, muito obrigado aí, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado, partilhar outros pontos da nossa carreira. Luizão, o capitão do Tetra, o protagonista deste sábado na BTV, da história mais bonita do Benfica dos últimos anos, a conquista do inédito Tetra Campeonato.